Boa tarde, gente querida, gente linda, gente maravilhosa. É mais um domingo, é o Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. É mais uma tarde, meu irmão e minha irmã, de estudarmos as Escrituras, de aprendermos com a Bíblia o que Deus pensa ao nosso respeito. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, o Senhor fala assim: eu te conheço, eu sei o que eu penso acerca de você. E tem mais: tenho pensamento de paz e não de mal, para vos dar o futuro que você deseja. Amados irmãos, os dias são de trevas, os dias são difíceis, os dias são realmente estranhos. Estamos vivendo assim dias, parece que o povo de Deus está esquecendo que estar na igreja não é ser a igreja. Estar na igreja não é ser a igreja. E a reflexão desse domingo, primeiro dia da semana, eu queria meditar com você, eu queria estudar com você a palavra de Deus. E eu sei que a Bíblia, ela é sempre atual. A Bíblia é sempre para hoje, né? É o pão fresquinho, é o pão fresco. Quando você estuda as Escrituras, você passa a entender realmente o que Deus quer dizer a respeito de você mesma. Eu venho para esses lugares, esses ambientes, irmãos, um ambiente tranquilo, quieto, no meio do mato, ou dentro do meu escritório, porque eu gosto, irmão, de saber o que Deus pensa a meu respeito. Eu tenho uma preocupação, irmãos, eu tenho uma preocupação de querer saber o que Deus pensa de mim. Se aquilo que eu quero fazer é da vontade dEle, se aquilo que eu pretendo fazer está antes de estar no meu coração, esteja no coração dEle. E essa mensagem é uma mensagem didática. O que é uma mensagem didática? Estou aqui trazendo a minha Bíblia, que me acompanha há muitos anos. E eu gosto, sabe, de vir para esse lugar para meditar, para falar. E quando eu começo a ler o que você vai ouvir, eu trago para a minha própria vida esse pensamento, essa palavra que Deus fala com você. Primeiro Ele fala comigo. Porque não adianta, irmãos, eu ser um ator, ou ser um coach, ou ser um terapeuta, ou ser um massageador de ego. Não, eu não quero ser nada disso, eu quero ser apenas um sacerdote, um servo de Deus, que leve até você uma palavra que venha mudar o seu destino. Esse é o meu desejo. E todo profeta, todo chamado por Deus, ele tem uma responsabilidade de levar as pessoas que o ouvem um destino. E nessa tarde, eu quero que essa palavra alcance o seu coração. E eu peço a você, evangelize com essa palavra. Irmãos, se essa palavra não te agrada, não é para te agradar, é para te convencer, é para te converter, é para te levar a um degrau a mais na presença de Deus. E, irmãos, eu até falei agora há pouco dentro da minha casa, com a Gabriela e com a minha esposa, que quando você entende o que é ser convertido, você entende que a sua vida tem que ser mudada. Irmãos, todos os dias devemos nos preocupar em mudar para melhor. Eu não aceito, irmãos, viver o mesmo dia todo dia sem nenhuma novidade. Eu não aceito. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o ser humano, ele se acomoda com muito pouco. Ou outros são tão ambiciosos que acaba perdendo tudo. Porque o tudo nosso, irmãos, não é as coisas que nós adquirimos, possuímos, com o trabalho, com o desenvolvimento de alguma coisa. Não, irmãos, o nosso tudo é estar na presença de Deus. Isso sim, esse é o nosso tudo que não podemos perder por nada. Nada nessa terra pode preencher ou pode ocupar
Deus na sua vida. Quando você entende essa revelação, essa verdade que eu estou pregando nessa tarde, você começa a entender que Deus não está limitado ao seu limite. Deus não está preso às suas limitações. Deus não está dentro de uma caixinha, numa caixa, numa igreja evangélica. Não. Deus não aceitou Jesus e entrou numa igreja, não, irmãos. Deus, ele é o soberano, o poderoso, guarda fiel, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Quando entendemos isso, a gente começa realmente a ver as coisas clarearem diante dos nossos olhos. Nessa tarde, domingo, não sei se você está descansando, não sei se você está trabalhando de plantão, não sei onde você está, mas essa palavra pode servir para você, como está servindo para mim nessa tarde. Você acha que eu vim a esse lugar nessa tarde? Para quê? Para ficar olhando a paisagem? Eu não sou nenhum naturalista. Eu gosto desses lugares assim, isolados, onde toda agitação, inquietação, perturbação não prevalecem. Nesse momento tem anjos acampados aqui ao meu redor e ao seu redor. Nesse momento, Deus envia anjos, porque Ele conhece o que você pode passar agora, daqui a pouco, hoje à noite, ou no amanhecer do dia, ou na semana que você vai entrar. Ele é o guarda fiel, ele não cochila, ele não bate pestana. Por isso, quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus quer falar algo com a gente. Eu até ouvi, eu não gosto quando alguém fala assim para mim, que eu estava sem tempo, não pude ver, não pude ler, não pude ouvir. Irmãos, às vezes Deus tem que levar alguém para um leito de enfermidade, para ele entender que ele não é nada sem Deus. Às vezes, Deus tem que colocar numa cama com dores, para você entender que a sua vida é como um vapor, como disse Jó. Às vezes, irmão, nós queremos dar desculpas. Se poderíamos usar, sabe o quê? Respostas. E quem não tem resposta, tem desculpas, tem argumentos, sabe? E nós devemos entender que Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Deus não pode ser algo secundário. Deus não pode ser o depois eu faço, o depois eu quero. Não, não, irmão. Deus tem que ser o tudo em sua vida. Tem até uma canção que diz assim, eu troco as coisas terrenas pelas coisas eternas. Eu não quero viver as coisas terrenas, mas quero viver as coisas eternas. E todos nós, quando abrimos a palavra de Deus, a gente começa a entender que realmente essa terra está cada vez difícil, só que nós somos um povo que tem um Deus que nos encoraja todos os dias. Um Deus que nos levanta todas as manhãs e diz, não temas que eu sou contigo. Não te espante que eu sou teu Deus. Este mal não é maior do que o meu poder. Aleluia. Esse mal não é maior do que o meu poder. Aleluia. Essa enfermidade não é maior do que o meu poder. Essa discussão, essa briga, essa desavença, essa não é maior do que o meu poder, diz o Senhor dos Exércitos. E nessa tarde, vocês sabem que eu gosto de abrir a Escritura. Vocês sabem que eu gosto de ler a palavra. Eu sou um explorador das Escrituras. Eu quero saber o porquê que está escrito. Por que alguém escreveu e por que escreveu. Porque toda palavra, irmãos, existe um histórico, existe uma história, existe um porquê que foi escrito e por que foi escrito. E cabe você descobrir isso como? Pesquisando, estudando, examinando, querendo saber o que Deus quer dizer. Irmãos, se você não se preocupa com o que Deus pensa ao seu respeito, você está em maus lençóis. Se você não se preocupa com o que Deus pensa a seu respeito, meu querido, você está passando por processos que você não possa suportar. E quando lemos a palavra de Deus, a gente começa a entender, irmãos, porque não se entende a Bíblia pela razão. Não se entende a Bíblia pela pesquisa do Google. Você entende a Bíblia com o joelho no chão, com a cara no pó e com o espírito, sabe como? Humilde.
E quando eu abro a palavra de Deus, eu abro com temor, eu abro com temor, eu abro entendendo que Deus requer algo de mim que não vai ser em qualquer lugar que eu vou ter. Irmãos, todos nós podemos passar por situações, por dificuldades, por apertos, pelos cadinhos, mas nunca devemos esquecer, como Paulo disse, eu gosto demais desse texto. Paulo fala em Romanos 8,31, bem claro. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quais coisas que Paulo quis dizer? O que ele passou naquele momento. E hoje, você? O que você pode dizer por tais coisas que você está passando? Aí Paulo continua. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que privilégio que você está tendo em saber que existe um Deus tão poderoso que Ele é por você. E se Deus ele é por você, quem pode ser contra você, meu querido? Se Deus é por você, minha irmã, quem pode ser contra você? Se Deus ele é por você, empresário, quem pode ser por você? Se Deus é por você, você que está acamado, enfermo, com dores, quem pode ser contra você? Querido, a falência não pode ser contra você se Deus ele é por você. A enfermidade não pode ser contra você se Deus é por você. Esse problema na sua área familiar não pode ser contra você se Deus ele é por você. Sabe o que Paulo quer dizer? Que nós podemos todas as coisas. Não é algumas coisas, todas as coisas, naquele que nos fortalece. Mas para você saber disso tudo, você tem que abrir a Bíblia, meu querido. Você não pode somente me ouvir, como está me ouvindo e vendo, e concordar, glória a Deus e aleluia, e depois você viver como se não tivesse acontecido, como se nada Deus tivesse falado. Vamos ler a Escritura. 2 Samuel, capítulo 24, diz assim, é um texto de um contexto. Então existe esse texto e um contexto desse texto. Aqui é a continuidade de um episódio. 2 Samuel, capítulo 24, verso 18, diz assim, naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, vá, edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei em terra e disse, por que meu senhor por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, meu senhor e rei, pode ficar com o que desejar, e oferecê-lo em sacrifício aqui, oferecer em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira, os bois, por 50 peças de prata, e Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios da comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía a Israel.
Aqui fala, irmãos, de um homem que entendia o que fazia e entendia a quem ouvia. Gade, o profeta, ele veio a Davi, porque Davi tinha feito besteira, irmãos. No capítulo, se você ler, 1 Crônicas, esse texto é muito lindo, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 7, diz assim, oh, que coisa boa. É assim, ó, essa ordem foi reprovada por Deus, por isso ele puniu a Israel. Então Davi disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. 3 dias de espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor, assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Aí Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Ah, meu irmão, Davi fez uma péssima escolha, sabe por quê? Porque ele confiou na misericórdia do Senhor e esqueceu, sabe de quê? Dos resultados da sua escolha. Eu escrevi agora há pouco no meu status o seguinte, o livre-arbítrio te dá escolhas, só que as suas escolhas não dão escolhas sobre as consequências dela. Deixa eu trocar miúdo para você. Você pode escolher o que você quiser, com quem você quiser, aonde você quiser. Só que para cada escolha existe uma consequência. Davi aqui, ele não é que ele deu uma de malandro. Ele foi pela Escritura. Porque lá em Lamentações 3 diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Só que Davi esqueceu que quem fez a besteira foi ele, não o povo. O povo pagou pela escolha que ele fez, pelas consequências que ele teve, o povo sofreu dano. Só que você levaria no mesmo texto que ele preferiu cair na mão do Senhor, veio o anjo e matou 70 mil numa mãozada só. Davi viu o povo sendo sentenciado pelo anjo. Meu Deus do céu. O texto diz que o anjo colocou a perna num lado e no outro, começou ali ceifar. E Davi viu com os próprios olhos que como estava sendo o juízo naquele momento. E ele clamou. Ele ficou totalmente com medo. Aqui, irmãos, ó. Aí no capítulo 21 de 1 Crônicas, está assim, ó, verso 14. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e 70 mil homens de Israel morreram. Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jabuseu. Olha bem onde estava o anjo, na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra. Olha que tamanho, irmãos. Olha que coisa de louco. Entre o céu e a terra. E com a espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se o rosto em terra, e Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei, fiz o mal.
estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim, sobre a minha família, mas não sobre o seu povo. Irmãos, se você entender... Irmãos, preste atenção. Estava estudando, eu estava falando hoje sobre bipolaridade. E, irmãos, a ciência não é... A medicina não é absoluta. A ciência pertence ao nosso Deus. Deus não criou médicos. A medicina, ela surgiu a partir de experimentos e feitiçaria. Por isso que medicamentos têm reações, que trazem reações para o nosso corpo, que os rejeita e tem outras consequências dos danos que ela causam. Por isso que a gente, quando a gente toma um medicamento, irmãos, por que tem um efeito colateral? Porque o nosso corpo não foi criado para ser instrumentos de medicamentos, irmão, acabam nos fazendo como instrumentos. É como nós somos como experimentais dos medicamentos. Se der certo, bem, der certo também, paciência. Quantos medicamentos para uma coisa serviu para outra? Porque não tinha certeza do que poderia acontecer. Ah, querido, que palavra boa. Se você me ouviu até aqui, são 21 minutos e 30 segundos. Se você me ouviu até agora, me viu até agora, está na hora de você realmente tomar uma posição. Abandonar o que você acha que é certo e abraçar aquilo que é verdadeiro. A palavra de Deus é algo verdadeiro e ela não contém, ela é a palavra de Deus. Davi disse: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando a gente entende esse princípio, a gente vê que a nossa vida nessa terra não é uma vida temporária. É uma vida de constantes mudanças com as minhas decisões mediante a obediência à palavra de Deus. Dá para você entender isso? Você não está solto, entregue à própria sorte. Davi, ele sabia a besteira que tinha feito. E lá em Provérbio 27, Provérbio 28, 13, diz assim: o que vive transgredindo não prospera. O que abandona e deixa alcança misericórdia. Então vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena largar o que eu sou e ser aquilo que Ele é. Vale a pena eu abandonar aquilo que eu faço, fazer aquilo que Ele está ordenando. Porque se eu obedecer a palavra de Deus, não é você que corre atrás da bênção, a bênção que vai te alcançar e vai permanecer com você. Aleluia. Você não pode pensar que a sua vida é essa vida. Você não pode pensar que Deus está no céu e eu estou na terra e eu resolvo que tem que ser... Não, eu não tenho que resolver nada. Se eu disse que Jesus é o Senhor da minha vida, quem passa a conduzir, a dirigir, a orientar, a repreender, a exortar, é Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa palavra de domingo, primeiro dia da semana, é para você se posicionar. Para você largar o que você faz e fazer aquilo que o Senhor pede. Lá em Miqueias 6:9, diz assim: o que é que o Senhor pede de ti, ó homem? Que ame a justiça, que pratiques a misericórdia e que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Deus pede tão pouco de nós. Nós colocamos tantos obstáculos, tantos impedimentos, tantos argumentos. Falei com a minha esposa agora há pouco: quem não tem resposta dá desculpas. Deus conhece, irmão, você por dentro e por fora. Deus sabe do que você é capaz ou incapaz de fazer fora da sua presença. A nossa incapacidade sem Deus nos torna, sabe o quê? Pessoas desequilibradas, pessoas desgovernadas, pessoas entregues à própria sorte. O que vier é lucro. Com Deus não é assim. Existe um princípio que temos que andar nele para que haja resultado nas nossas consequências.